Pode dar abertura, fica à vontade, Bia. Ok, então, primeiramente, bom dia, né? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Instituto. Hoje, eu não, no caso, eu não vim como primeira oração, como só tem eu por enquanto, então pode ser feita por mim mesmo. Aí depois eu começo faço as outras coisas. Ok. Pai Celestial, Senhor, muito obrigada por mais um dia de vida que o Senhor está nos dando, por mais um sábado e por termos passado por mais uma semana. Senhor, te pedimos que abençoe nosso dia para que possa ocorrer tudo bem e que o Senhor possa abençoar essa aula para que possamos sentir a companhia do seu Espírito e que também possamos lembrar de todas as coisas que estaremos estudando aqui hoje para colocar em prática no nosso dia a dia. Senhor, para que possamos estar sempre com a companhia do seu Espírito e que possamos nos preparar para domingo para tomar o seu sacramento e que nós possamos estar sempre dignos do seu Espírito. E deixamos essa oração em nome de Jesus Cristo também. Amém. Bom, pelo que eu vi nos dois grupos, pelo que eu dei uma pesquisada, eu não encontrei nenhum anúncio, mas se tiver, né, se colocarem hoje ou algo do tipo, aí eu coloco lá de novo no grupo para a gente poder relembrar. E sem mais nada a falar, agora passo o tempo da aula para a professora Rosana. Ok, Bia, obrigada. Então vamos lá. Continuando falando aí sobre o profeta Joseph Smith e todos os acontecimentos do início, né, da restauração aí. Então, hoje nós vamos falar, uma das lições é a missão profética e o martírio de Joseph Smith, tá? Então, eu coloquei logo no início aí o comentário que ele disse, né, quando, infelizmente, ele teve que deixar o povo lá e se entregar, né? Porque estavam recebendo muitas ameaças, muitas perseguições, e ele estava temendo pelo povo. E assim como as escrituras ensinam, o profeta, o pastor dá a vida pelas ovelhas, né? Então ele disse: se eu não for para Carthage, o resultado será a destruição desta cidade e de seus habitantes. E não consigo suportar a ideia de que meus irmãos, minhas irmãs e seus filhos sofram de novo em Nauvoo, o mesmo que sofreram no Missouri. Não, é melhor que eu, Joseph, morra por meus irmãos e minhas irmãs, porque estou disposto a morrer por eles. Meu trabalho está terminado. Bom dia, Giovana. Seja bem-vinda. Bom dia, Rosana. Então, vamos lá. Pensem, reflitam, né, na coragem de Joseph Smith, né, o profeta, sabendo que realmente ele ia morrer, né? E ele foi. E o amor também que ele tinha, né, pelo povo da igreja. Que missão difícil, desde o começo, né? Ele, um jovem, 14 anos, viveu a vida pela igreja, pelo evangelho, pela restauração. Ele é um grande alicerce da restauração, né? Se quiserem comentar, fique à vontade, mas eu quero que vocês reflitam nesse profeta, o amor dele, a dedicação, a coragem, a vida que ele deu por nós e por obediência a Deus e por ter visto Deus e Jesus Cristo, não poderia negar, né? O que ele viu, mesmo dando a vida, como ele negaria, né? Condenar a sua alma. Pensando nessa parte do sacrifício de Joseph Smith, eu penso muito sobre o próprio sacrifício do Senhor também, que ele veio, né, à Terra, ele sabia, né, que ele ia passar por várias coisas, né, nessa vida para poder nos salvar,
e mesmo assim ele foi por amor a gente, né? Então, eu penso nisso também, sobre essa ligação, digamos assim, entre Joseph Smith e o Senhor, porque ambos eles sabiam, né, o que iam sofrer, e mesmo assim eles fizeram. Então, pensando muito sobre Joseph Smith, que ele deu a vida praticamente, né, para que hoje em dia a gente pudesse ter a luz do livro de Mórmon e de outras escrituras também, para que a gente possa ser guiado pelo Senhor nos últimos dias. Isso mesmo. Tanto que na aula tem o comentário falando, né, que depois de Jesus Cristo, Joseph Smith, ele fez mais pela humanidade do que nenhum outro profeta, né? Ele se compara também a Moisés, porque Jesus Cristo, é claro, ele pagou por nossos pecados e nenhum profeta fez isso, jamais, né? Mas quantos e quantos profetas deram a vida inteira em vida e depois sacrificaram a própria vida por nós, né? Por Deus e pelo Evangelho. São almas realmente escolhidas, né? E que antes de nascerem tiveram a coragem de dizer, eu aceito, né? Eu aceito, porque eles sabiam o que iam passar, né? Então, em 27 de junho de 1844, Joseph Smith e Iron Smith foram assassinados em Carthage, Illinois. Suas mortes adicionaram um selo poderoso aos seus testemunhos do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Então, pensem, respondam também, quem puder, o que as palavras e as ações do profeta revelam sobre o seu caráter. Sobre o que nós lemos agora, que ele falou, né, que ele ia se entregar. Então, como a Bia já tinha até comentado, realmente o caráter de Joseph Smith é comparado, né, ao caráter de Cristo, né? Em pouco Cristo deu a vida, ele também deu. Algo, perdão, gente, eu tô com a garganta muito inflamada, mas algo que eu achei bem interessante, que também foi dado na minha aula ontem, né, que fala sobre os profetas replicam a vida de Cristo, e Cristo replica a vida de Deus. Ele replica o caráter de Deus, no caso, né? Então, eles tentam ser o melhor possível. Eles tentam alcançar, não que eles consigam, né? Mas os profetas atuais, eles se esforçam para ser o mais corretos e perfeitos possíveis. Por isso que é tão admirável o caráter de tantos profetas. Exatamente. O único perfeito foi Jesus Cristo, mas os outros profetas tiveram suas falhas, né? Em vários momentos e tudo mais, mas foram grandes homens. Realmente. Nós vamos aprender isso na próxima lição, né? Já que a Giovana tocou no assunto, nós vamos aprender aí na próxima lição sobre isso, né? Deus, ele escolhe seus filhos e às vezes ele pega tipo um jovem, que nem o 2014 anos, para restaurar a igreja, né? Então, Deus, ele faz coisas que a gente às vezes assim não entende na hora, né? Mas ele sabe o que faz, né? É isso aí, vamos falar sobre mais isso depois. Eu queria saber que vocês contassem, ou se vocês quiserem relembrar aí em pensamento, o que vocês sabem sobre os eventos na cadeia de Carthage, tá? De 27 de junho de 1844, quando Joseph e Iron foram assassinados. Na realidade, eles estavam em quatro, né? E aí vocês lembram que eles estavam na cadeia, no andar de cima, e veio mais de quase 200 homens, né? Armados. Vocês lembram? Vocês sabem detalhes sobre esse acontecimento? O que mais vocês sentiram e refletiram sobre isso? Imagina É, você com seu irmão amado lá, preso. Pode falar.
Eu tava estudando essa parte essa semana e tem uma parte, no caso, né, que eu pensei, né, que eu tava estudando durante essa semana, que as pessoas que mataram Joseph Smith, Hiram e tal, elas estavam tentando, né, mais ou menos, tentando fazer com que a obra do Senhor parasse. Tipo, para que as pessoas, né, não seguissem mais o evangelho e tudo mais. Mas, como a gente sabe, como a gente está vendo hoje em dia, a obra do Senhor não vai parar, independente se matarem as pessoas da igreja ou não, igual aconteceu naquela época, a obra do Senhor não vai parar, igual tá falando nas Escrituras também. Então, é, eles tentando, né, várias pessoas tentando matar Joseph Smith por ser o profeta da igreja, ainda assim, hoje em dia, a gente continua com o evangelho, e ele vai continuar para sempre, né? Isso, exatamente, Bia. E aí, o que acontece? Eles realmente, as pessoas daquela região, os líderes, né, os políticos lá, eles estavam vendo o crescimento da igreja e tinham receio, medo de eles quererem dominar a região, né? Então foi por isso que aconteceu essas coisas aí. Eles estavam receosos, não sabiam, né, o quanto o povo da igreja queria trazer todos, né, para o evangelho, que todos usufruíssem das bênçãos que eles estavam tendo, né? Por mais difícil que seja que estava a vida deles lá, fugindo de uma cidade para outra, mesmo assim, eles estavam sendo abençoados, porque eles tinham o evangelho restaurado na vida deles. E aquela paz que excede a todo entendimento fazia parte da vida deles. E aquela força do Espírito Santo fazia com que eles tivessem coragem de sair daqui para lá, construir templos, estar junto com o profeta também traz um espírito muito, muito forte para a vida da gente. Então, eles estavam sendo abençoados, né? E o povo lá vendo eles crescendo, prosperando, veio aí a inveja e o medo, né, deles dominarem a região e tudo mais. E eles perderem o poder deles, né, sobre os habitantes das cidades lá. Mas o que aconteceu na cadeia foi, eu estava estudando também melhor essa semana sobre os acontecimentos, eu achei bem importante o que tem na lição, porque na lição eles contaram com bastante detalhes, tá? Eles fizeram um apanhado de várias partes que as pessoas escreveram, né? E quem também sobreviveu, porque só dois morreram, o Joseph e o Iron, e os outros dois sobreviveram, contaram com detalhe o que aconteceu. E foi uma situação assim, né? Muito difícil. Eles atiraram na porta onde eles estavam, e aí eles começaram a segurar a porta do lado de dentro, né? O Iron, o Joseph e os outros que estavam junto. Mas eles colocaram, os de fora, né? Os assassinos, colocavam as pistolas por dentro dos buracos que eles mesmos tinham feito para atirar neles. Era tiro para todo lado. E aí tinha um que ficava com a bengala batendo na arma dos assassinos para desviar os tiros. Aí Joseph viu o irmão dele levar, né, o tiro de estilhaço de madeira da porta no rosto e cair. E aí já se desesperou e foi para a janela e ali ele levou os tiros e morreu, caiu lá embaixo, e mesmo ele caído, né, atiraram nele lá embaixo. Então, foram 4 tiros, né? E assim foi, uma situação muito triste. Mas também nós vemos outras situações de outros profetas, né? Tem o Abinadi, né, do livro de Mormon, que morreu queimado, né? Todos foram muito valentes para seguir em frente e defender, né, o Evangelho de Cristo. São pessoas admiráveis que merecem, né, nossa gratidão e nosso amor.
aqui, em Doutrina e Convênio 135, ela inteira relata um pouco dos acontecimentos lá e os sentimentos das pessoas, né? Então, separei algumas partes aqui que eu achei interessante e muito famosa, inclusive, né? Quem poderia ler aí para gente, Giovana ou Bia aí? Vou Vou como um cordeiro para o matadouro, mas estou calmo como uma manhã de verão. Tenho a consciência limpa em relação a Deus e em relação a todos os homens. Morrerei inocente e ainda se dirá de mim: foi assassinado a sangue frio. Pois é. Como que uma pessoa, né, vai sabendo que vai morrer e ainda estava calmo como uma manhã de verão? Só, só por Deus mesmo, né? 38 anos, né? Que ele tinha, um jovem. Então, o que eu queria dizer aí para finalizar essa aula, né? Que nós vamos pular para outra, eu deixei ela um pouquinho maior, porque a gente vai continuar falando, né, praticamente desse mesmo assunto, né? Sobre o profeta, e aí aqui foi o martírio, nessa aula foi o martírio dele e dos outros irmãos, né? Mas na próxima lição também vamos falar dele também, e aí a gente pode comentar mais sobre isso, tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa até o momento para a gente finalizar a aula? Vamos lá. Professa Joseph Smith, um vidente escolhido, que é a lição 24, tá bom? O Senhor chamou Joseph em sua fraqueza. Lembra que eu falei que a gente ia comentar um pouquinho mais sobre isso, né? Que a Giovana falou sobre as fraquezas, as falhas, né? Mas o qualificou para ser um vidente escolhido. Olha só. Então, às vezes o Senhor escolhe alguém, né? Fraco, pequeno, jovem, mas ele nos qualifica. E ele qualificou Joseph Smith, mesmo sendo aquele rapazinho, tão inocente, de uma fazenda lá. Então, lembrem como Joseph Smith se sentiu a respeito de sua própria capacidade quando foi chamado para ajudar a restaurar o Evangelho de Jesus Cristo. Quem pode ler essa parte aí? Tem duas partes aqui que ele fala. Ó. A primeira é essa. Quem pode ler aí? E depois seguir na segunda. Por favor. Eu posso ler. Ok. Eu estava sozinho, um jovem inculto, para combater com uma nova revelação a sabedoria do mundo e a ignorância multiplicada de 18 séculos. Pode continuar, Eu por era, favor. eu era um menino obscuro, e minha situação na vida fazia de mim um menino sem importância no mundo, condenado à necessidade de obter um sustento escasso com meu trabalho diário. Isso. Então, ele trabalhava, né, na fazenda do pai dele. O que você tem a comentar sobre isso? Bom, eu acho que o Senhor, ele sempre chama as pessoas, assim, para que para que a gente possa se fortalecer no nosso chamado. Por exemplo, quando a gente não sabe fazer alguma coisa que tenha a ver com o nosso chamado, ou quando a gente nem sabe fazer nada praticamente no nosso chamado, o Senhor ele vai nos fortalecer. Foi isso que eu meio que respondi naquelas perguntas que tem na aula e que eu estava estudando essa semana, que o Senhor ele sempre vai estar lá para nos ajudar quando a gente estiver passando por algum problema ou alguma dúvida dentro do nosso chamado. Então, mesmo que a gente acha que não vai conseguir realizar aquela parte do nosso chamado, a gente sempre tem que pedir ajuda para o Senhor, porque é isso mesmo que Ele quer que a gente faça, que a gente vá lá e peça ajuda para Ele, para que Ele possa nos dar forças e conseguir
nos ajudar no que a gente precisar. Exatamente. Às vezes a gente se sente tão pequeno, né? Eu também já tive tantos chamados na igreja, né? E praticamente para quase todos eu falei, não sou capaz, eu acho que não vai dar certo, né? E na realidade é o amor que nos faz, né, ser capaz. E aí Deus que nos qualifica, né? Ele nos dá a força, né? Depois que a gente é designado. Eu lembro que quando eu fui chamada para trabalhar com as moças, era um ramo ainda, né? Na realidade, o pilar. Falei, nossa, porque eu, né? Fui uma jovem, então me afastei da igreja, né? Quando eu fiz 18 anos, eu me afastei da igreja. E na realidade, eu fui uma jovem bem fiel, dos 15 até os 18. Nossa, a minha presidente falava que eu era uma jovem muito admirável, tudo, cumpria as metas. Toda semana eu estava lá com o meu progresso pessoal para ela assinar alguma meta, realmente, mas infelizmente eu não perseverei. Né? E eu ficava pensando, por que eu fui chamada para ser líder das moças, né? E aí foi bom porque, assim, eu alertava muito as moças sobre não desanimar e os perigos que tem de se afastar da igreja. Então, às vezes, as coisas loucas, né, do mundo são as que Deus prepara, né? Eu sei o quanto que eu sofri por ter me afastado e ter feito escolhas erradas. Eu não queria isso para jovens, porque só de saber que elas eram jovens e que tinham tantas responsabilidades, sendo tão jovens, mas que tudo que elas, 90% do que elas decidissem naquela idade, ia influenciar a vida delas inteira. Eu falo isso para vocês também, que ainda são jovens, né? A decisão de vocês de agora vai influenciar a vida toda, né? Então eu admiro vocês por vocês estarem aí firmes, fiéis, porque é o melhor mesmo. Às vezes é difícil, né? Ainda mais para uma pessoa jovem, né? O mundo está muito atrativo. Então, mas é o melhor. É realmente o melhor. Estar no caminho reto e estreito. Porque o que a gente planta agora, a gente vai colher depois. Então, é bom que a gente plante bons frutos, né? E aí eu sempre estava ali alertando as moças, porque eu sabia dos perigos que elas enfrentariam e do sofrimento que elas poderiam enfrentar se desviassem do caminho. Bom dia, Patrick, seja bem-vindo aí à nossa aula. Bom dia. Então, profeta Joseph se sentia também esse jovem pequeno. E quando ele fala que ele era um menino obscuro, provavelmente ele era um menino assim perdido ali naqueles pensamentos dele, né? Sem muita sabedoria, sem muito conhecimento do mundo. Provavelmente, talvez seja isso que ele quis dizer, né? E ele se sentia sem importância no mundo. Era só um fazendeiro, mais um jovem fazendeiro aí pelo mundo. E olha só, né? O quanto cada um de nós somos importantes para Deus. Ele não esquece nem aquele que está ali, ó, no interior, quietinho, carpindo ali sua roça. Cada um de nós tem uma importância infinita para Deus. Então, como a gente já está conversando sobre isso, né? Continue aí pensando nas vezes em que se sentiram preocupados ou incapazes de fazer aquilo que o Senhor ou seus servos lhe pediram. Né? O bispo vem aqui para vocês e fala: e aí, vamos fazer missão? Às vezes a gente se sente, né, incapaz de fazer uma missão. E mais, vocês acham que às vezes vocês se sentiram incapazes? Quem quiser comentar, né? Que não seja algo tão pessoal.
Acho que quando eu recebi meu chamado, né, de professora do seminário, eu, de primeira mão, não queria aceitar. Eu falei, tio Jô, desculpa, mas eu não vou aceitar esse chamado. Porque eu acabei de sair do seminário. Eu tenho 19 anos, vou fazer 20, mas pra mim que foi ontem que eu tava no seminário. E eu não me sinto boa o suficiente, né, pra ter esse chamado. E aí, um pouco antes, eu tinha sido chamada como professora do seminário. E eu aprendi que é muito bom ser professora, né? Aprender para poder ensinar. E no final das contas, a gente acaba, no seminário, eu sei que eu acabo aprendendo muito mais do que eu ensino. E é muito bom poder ver tantos jovens fiéis, mesmo no mundo tão turbulento, eles se esforçam, pode estar chuva, pode estar sol, tempestade, o que for, eles estão lá todos os dias, se esforçam para poder aprender mais sobre a vida de Cristo. E é muito bom. Exatamente. Olha a importância de a gente receber chamados, né? A gente acaba vendo o quanto o Senhor nos capacita, né? Mesmo a gente se sentindo incapaz. E o importante, que nem eu falei, o importante é o amor, né? A gente dedica esse amor e vai em frente. Respira fundo e só vai. Confiando em Deus, né? Porque é como foi dito também, vocês falaram no começo da aula, a obra do Senhor, ela não vai acabar, não vai acabar. E então, Joseph Smith teve essa missão aí, né, de quantos e quantos anos, né, se passaram depois da morte de Cristo, em que o mundo estava em trevas, com pensamentos que queriam pensar, né, os pastores fazendo o que queriam fazer, e ele teve que enfrentar tudo isso, né? Ele foi, a gente se colocando no lugar dele, né? Por mais que a gente receba um chamado importante na igreja, é um simples chamado comparado com o chamado de um profeta, né? Então a gente já se sente incapaz com um simples chamado, entre aspas, mas e eles com essa missão tão grandiosa, né? Tão importante. Eu fico imaginando como Joseph Smith, um jovem, né? Um jovem, né, de 14 anos. Eu também era bem tímida com 14 anos, tudo. Fiquei pensando, né? Mas nas coisas de Deus, assim, tudo que eu não tinha de instrução de outras coisas, eu busquei nas escrituras de Deus. Então, quando se falava de Deus, talvez eu fosse a mais forte da minha casa, né? Talvez, não sei. Mas era eu que lia as escrituras todos os dias, orava, busquei uma igreja, né? Então, o Senhor, ele me colocou isso, né? Para eu ser um pequeno alicerce para minha família, né? E foi bom, ver minha família crescendo na igreja. Então, lembrem aí de outros chamados, outras coisas que o Senhor colocou na vida de vocês para que vocês fizessem, né? Às vezes não só na igreja, né? Porque o nosso chamado, tudo bem, nós temos um chamado específico na igreja, professora, presidente, né, das moças da Sociedade de Socorro, presidente do coro, né, para os homens. Mas e fora da igreja? Nós também temos, às vezes, algum chamado, né? Uma pessoa que precisa mais da nossa paciência e do nosso amor, mais do que outras pessoas precisam, né? E às vezes uma pessoa rebelde, difícil, é a que mais precisa do nosso amor, né? De um amor maior, porque a gente tem que perdoar mais, né? Então, às vezes é um chamado nosso ter que se dar bem com essa pessoa, né? Às vezes é uma pessoa que ainda não tem o nível de espiritualidade, de conhecimento que a gente tem, de espiritualidade, de crescimento. As pessoas estão em níveis diferentes, né? Às vezes a gente está. Eu mesmo, se eu me comparar ao presidente Conceição, ixi, me sinto uma formiguinha, né? Mas às vezes não é bom comparar, né? Eu estou falando assim por falar mesmo, mas assim,
Às vezes a pessoa precisa da nossa ajuda. E uma ajuda que a gente pode dar para essa pessoa é ter paciência com ela, perdoar. Então, às vezes, é um tipo de um chamado, né, que o Senhor nos dá. Ter colocado essa pessoa na nossa vida e a gente ter que conviver com ela da melhor forma possível, como pessoas cristãs que somos, né? Então, vamos lá. Quem pode ler Doutrina e Convênios 124:1? Ah, tá. Aqui foi quando o Senhor, ele trouxe palavras de conforto a Joseph Smith. Pensem assim, no Senhor, falando a Joseph, claro, mas a vocês também, ao ler esses três, acho que são três versículos que eu coloquei aqui. Deixa eu ver. Não, é só um. Depois que vai ter mais. Depois vai ter mais. Aqui ele está confortando Joseph. Quem pode ler? Em verdade, assim te diz o Senhor, meu servo Joseph Smith. Estou satisfeito com tua oferta e teus reconhecimentos, pois para esse fim te levantei, para mostrar minha sabedoria por meio das coisas fracas da terra. Muito bem. Imagina assim, uma pessoa, um filósofo, Albert Einstein, vamos supor, mas tem muitas pessoas ainda inteligentes e grandiosas no Evangelho. Mas vamos pegar Albert Einstein como exemplo. Tudo o que ele fez, às vezes as pessoas veem nele a capacidade do que ele era, um cientista, né, um homem com visões assim do futuro e de outras coisas que nenhum outro tinha tido, né? Mas se Deus pega um ser tão pequeno como eu, por exemplo, e faz uma obra grandiosa, todo mundo vai saber que foi obra de Deus, entendem? Então foi esse final aí, ó, para mostrar minha sabedoria por meio das coisas fracas da terra. Então ele pegou um jovem de 14 anos que ninguém imaginava que poderia ter aquele poder de restaurar o evangelho, de trazer o povo de Sião, mudar de cidade para cidade, de estado para estado, e edificar Sião ali. Ninguém imaginava, né? Um jovem de 14 anos, um menino, né? E ele fez isso tudo por quê? Porque Deus operou com ele, né? Isso fortalece o nosso testemunho, concorda comigo? Com respeito a Joseph Smith. Ele não foi um homem sábio, um cientista, um filósofo. Não, ele era um rapazinho. Mas o Senhor escolheu ele para restaurar o Evangelho. E isso aumenta o nosso testemunho sobre ele, sobre Joseph Smith. Pelo menos no meu caso, eu penso assim, né? Acabei falando a resposta aqui, né, da pergunta. Vocês têm algum comentário a mais? Como o Senhor mostra sua sabedoria por meio das coisas fracas da terra para realizar sua obra? Até quando eu fui chamada para ser professora do instituto, foi mais ou menos o mesmo sentimento da Giovana quando foi chamada para ser professora do seminário. Apesar de eu já ter 53 anos, não ser tão jovem quanto vocês, mas eu falei, nossa, eu, professora de instituto? Poxa, sempre vi grandes, assim, líderes sendo chamados para professores do instituto, né? Na minha época de jovem era o presidente Josafá, poderosíssimo, e nessa época mais recente eu assisti a aula com meu filho, poderosíssimo também, meu filho mais novo, Yuri. E aí, quando eu fui chamada, eu falei, coitadinha de mim, não chegou aos pés, né? Mas eu falei, ó, já que o Senhor me chamou, é porque Ele sabe do meu amor pela minha pequenez e vai dar certo. Vamos embora. Respira fundo e só vai, confia em Deus. Então foi muito bom
Provavelmente eu precisava desse chamado para aprender com vocês, porque vocês são jovens eleitos, eleitas, que fazem escolhas boas e o exemplo de vocês me ajuda e fortalece meu testemunho, porque eu falo, nossa, se os meus jovens são tão fiéis, poderosos, eu preciso quase chegar ao nível deles. Isso me ajudou muito. Então é isso, vocês são jovens, mas vocês são poderosos, e Deus realiza aí a obra dele com vocês, jovens. Então, que lições podemos aprender com o fato de o Senhor ter chamado Joseph Smith, apesar de suas fraquezas? Será que o Senhor olha para nossas fraquezas? Ou ele entende as nossas fraquezas e sabe que nós precisamos crescer e melhorar, por isso ele nos dá as responsabilidades? Acho que ele vê, perdão, acho que ele procura servos não que são perfeitos, né? Mas pessoas imperfeitas que estão dispostas a servir. Às vezes dispostas até a dar tudo que tem para poder ajudar as outras pessoas e dar, ser um, acho que servir da melhor forma o seu chamado, né? Isso. Muitas vezes o chamado nos ajuda a continuar no caminho. Muitas vezes eu sempre tive algum chamado. E em todos os chamados eu pensava, não, assim, vinha a tentação, né? E eu ficava, não, não posso não. Eu sou presidente das moças, não posso fazer isso não, jamais. Às vezes a gente, né, é o que está mais perto da gente, que a gente pensa primeiro. É lógico que a gente quer cumprir os mandamentos por nós mesmos, por Deus, por Jesus Cristo, né? Mas o que está mais perto é o bispo, é o presidente, é o nosso chamado. Então, às vezes, às vezes eu até pensava primeiro no meu chamado. Ah, eu não posso fazer isso porque eu sou professora do instituto. Não, não, não. Sai de mim, não me pertence. Então, o chamado nos fortalece. Então, às vezes, o Senhor, ele chama a gente naquilo que a gente precisa crescer. E isso é perfeito. Deus é perfeito no que ele faz e isso é perfeito. É mais um testemunho de que a igreja é verdadeira, né? Operando da forma que opera em nossas vidas, do nosso crescimento. Uma das grandes mensagens da utilização de Joseph Smith pelo Senhor como vidente escolhido nos últimos dias é que realmente há esperança para cada um de nós. O Senhor pode nos chamar em nossas fraquezas e nos magnificar para seus propósitos. Olha só. Qual é o propósito da igreja? Qual é o propósito de Deus? É nos trazer de volta a Ele, né? Nos aproximar de Cristo aqui na terra e, posteriormente, voltar à sua presença, né? Então, o Senhor, Ele escolhe aí, mesmo os fracos, mas Ele magnifica, né? Comentem quando quiserem, é só me interromper. Bom, e apesar de tudo de bom que Joseph Smith realizou, muitas pessoas o criticaram e caluniaram. Mas isso não foi surpresa para Joseph. Quando Moroni apareceu pela primeira vez a Joseph, ele tinha 17 anos. Moroni lhe deu uma ideia do que o aguardava no futuro. Então, aqui são aquela escritura que eu falei, que também, né, além daquela que o Senhor confortou Joseph em seu momento de insegurança, incerteza, ele também trouxe aí, não é bem um conforto, mas dizendo que o Senhor confiava nele, que as coisas iriam acontecer, né? Quem pode ler aí Joseph Smith História 1:33? Eu leio. Chamou-me pelo nome e disse-me que era um mensageiro enviado a mim da presença de Deus e que seu nome era Moroni, que Deus tinha uma obra a ser executada por mim e que meu nome seria registrado bom, seria considerado bom e mau entre todas as nações, tribos e línguas.
ou que entre todos os povos se falaria bem ou mal de meu nome. Vocês já viram alguém falar mal de Joseph Smith? Tanto que ele foi corajoso, um grande profeta, e tudo que a gente sabe dele, ainda tem gente que não conhece a vida dele, não busca um testemunho vindo da parte de Deus para se falar dele, né, do profeta, e fala mal dele. Eu tive muitas épocas, né, de pessoas falando mal de Joseph. Como eu disse para vocês, eu trabalhava com vendedores, e vendedores, alguns, né? Pelo menos os que eu trabalhava, eram aqueles vendedores cheios de vícios, pessoas difíceis. Tem vendedores maravilhosos, que têm um atendimento maravilhoso, mas aqueles que eu trabalhava, eu passei maus bocados da minha vida na presença deles. Mas eu mantive a minha postura. Tanto que entre eles lá nas reuniões, né, eram tudo homens, só eu de mulher. Eu era tipo a supervisora deles. Eles não falavam palavrão perto de mim. Na reunião, quando eles estavam sozinhos lá, que às vezes eu estava em outra sala, e eles falavam alto e falavam coisas horríveis, palavrões, sem motivo, né? Nem estavam discutindo, mas do nada vinha um palavrão, outro palavrão. Mas quando eu estava na reunião, ninguém falava palavrão. E quando escapava pela boca de um, ele batia na boca e pedia desculpa. E muitos falavam, não pode não, e zombavam de mim por eu ser cristã, né? Outros entendiam que é por eu ser cristã que eu não aceitava aquele tipo de palavreado, então me respeitavam, outros zombavam. Cada um, né, absorvia de um jeito. E teve várias vezes que algum vendedor veio, e até na frente de outros vendedores, tudo, outras pessoas, falavam, né, de Joseph Smith, e falavam alguma falha que ele teve, né? Nem eu sabia, às vezes, eu até buscava saber depois, será que Joseph Smith fez isso, fez aquilo? Para eles, às vezes, eram falhas, que nem para mim não era, né? Por exemplo, o que a gente estudou nas aulas passadas, o casamento plural. Eles falavam, opa, vou me filiar a essa igreja porque eu quero ter várias mulheres, né? Vai ser bom. Olha, veja só, para Joseph foi um desafio. E foi porque ele era obediente a Deus, não foi uma falha dele, né? Foi a obediência dele. Foi difícil para ele e para muitas pessoas, para Emma também. Então, de tudo que falavam mal de Joseph, eu defendi ele, falava, não, ele não era perfeito, mas ele era um profeta de Deus. E aí buscava saber melhor sobre o que é que realmente aconteceu, e eu via que às vezes o mundo vê uma falha nele que não é falha, né? Que é qualidade perante Deus, né? Rosana, Ah, recentemente saiu aquele artigo no G1, né, onde falava sobre Joseph Smith, que ele tinha muitas esposas, sobre ele ser contra o café e tudo mais. E depois daquilo teve muita comoção em muitos lugares, né? E aí no seminário eles vieram e me questionaram, né? Eles falaram, achei muito interessante que um dos meus jovens, o Caio, ele falou assim: eu acredito no poder revelador de Joseph Smith. Eu acredito que ele é um profeta. Mas, professor, eu preciso que você me explique o porquê ele fez isso para que eu possa também defendê-lo lá fora. E foi muito interessante. E eu estava explicando sobre o porquê ele teve muitas esposas, qual era a necessidade, tudo que eles passaram, sobre o porquê não tomar café ou por ele ter tirado fumo, sobre tudo. Eu fui destrinchando bastante o assunto sobre Joseph, né? E aí ele falou assim, professora, muito obrigada, porque agora eu posso defendê-lo verdadeiramente. E eu achei muito interessante, porque é um jovem mais ou menos de 15 anos, e um jovem de 15 anos saber e ter o testemunho do profeta Joseph. Porque lá fora muitas pessoas questionam, ainda mais hoje em dia, né? Falam que quanto, quando mais próximo Cristo estiver, mais seremos questionados, né? E julgados. E é muito interessante, mesmo com 15 anos, eles ter esse desejo de defender
né? Saber que é verdade e defender a palavra do Senhor. Perfeito, isso mesmo. E olha, como você falou, um jovem de 15 anos, né, interessado em defender o profeta. Que lindo, né? Então, Então, Moroni já tinha advertido o profeta, né, de que ele seria conhecido como bom e mal, né? E é isso. Uns falam bem, outros falam mal, mas quem fala mal, com certeza não conhece, né? Não tem, não busca saber melhor, não tem um testemunho, né? Bom, o Senhor consolou Joseph durante um dos momentos mais sombrios de sua vida, quando ele estava preso na cadeia de Liberty, Missouri. Aqui está os 3 capítulos que eu estava querendo falar para vocês, que é em Doutrina e Convênio 122. Tá? Eu selecionei esses 3 aqui, bem curtinhos, mas eu também queria que vocês pensassem tanto no profeta como em vocês mesmos, né? Possivelmente, quem não passou por um desafio ainda de pessoas te criticando, possivelmente, espero que não, mas possivelmente ainda irá passar no trabalho, na escola, às vezes até em casa. Olha, eu vou contar a história de uma moça que eu tinha quando eu era presidente lá no Pilar. Nossa, ela era bem firme, ela amava o evangelho, em todas as atividades ela estava, todos os domingos ela estudava as escrituras, também tinha o progressinho pessoal dela lá sempre em dia, e me ajudava nas atividades, nossa. E ela chegou um dia chorando, né, dizendo que a mãe dela chamava ela de fanática, porque ela era muito dedicada à igreja e ao evangelho, na casa dela, ela defendia. Então, fica pensando, né? Às vezes a gente pensa, alguém do trabalho que vai nos criticar, alguém da escola, mas às vezes até em casa, né? Das pessoas que a gente mais ama. Ela chorou muito. Eu abri o dicionário e falei, olha, tá vendo aqui fanático? Não é tão ruim, é uma pessoa que é muito dedicada a alguma coisa. Às vezes a visão de alguém pode te ver como fanática, mas eu sei que você faz isso por amor. Porque você é obediente, você é corajosa. Então, só continue no caminho e mostre para essa pessoa que você não é fanática de só seguir por fanatismo, vai. Você está seguindo por amor. Então, respeite essa pessoa, ela é sua mãe, não trate ela mal, respeite ela, que ela vai entender que você segue por amor. E foi isso que aconteceu. Teve uma época que a mãe dela, eu não era mais presidente, mas eu vi a mãe dela veio conversar comigo, falando, né, que uma líder não queria dar um certificado lá para ela, e ela veio defender. Ela falou: não, minha filha merece certificar. Esse certificado, não lembro o que que era, porque ela é fiel. E ela falou por meia hora o que a filha dela fazia na casa dela. Olha só, a mesma pessoa que chamou ela de fanática veio defender ela depois de uns 2 anos, né? Dizendo o quanto ela era fiel e quanto ela era uma jovem especial, seguidora de Cristo. É isso, né? Então vamos lá. Quem quer ler aí? Doutrina e Convênio 122, Senhor, confortando Joseph, e que seja para nós também as palavras dele. Alguém? Patrick, pode ler? Sim, os confins da terra indagarão a respeito de teu nome, e todos zombarão de ti, e o inferno se enfurecerá contra ti. Enquanto os puros de coração e os prudentes, e os nobres e os virtuosos procurarão conselho e autoridade e bênçãos,
sob tuas mãos constantemente, e teu povo nunca se voltará contra ti, pelo testemunho de traidores. Uhum. Algum comentário? Não. Ok. Alguém mais? Então, quem zomba, né? Quem está falando que zomba de nós, cristãos, do profeta, são os tolos, né? Porque os puros de coração, os prudentes e os nobres e os virtuosos procurarão conselhos, autoridades e bênçãos sobre tuas mãos constantemente. Nós, como ministradores, ministradoras, ministradores, quantas bênçãos nós não levamos, às vezes, até para um irmão que está afastado da igreja, que está meio desanimado da igreja. Só a nossa presença traz bênção para a vida deles, né? E as bênçãos do sacerdócio e as bênçãos da igreja também, da ajuda, né? Tem alguém necessitado, todo mundo se reúne ali, se junta para ajudar a pessoa. As doenças, né? Conforto nas doenças, nas tristezas. Somos uma comunidade, assim, unida, né? Para ajudar. E para festejar também, né? Vamos fazer umas atividades aí, e brincar juntos, sorrir juntos, né? Porque ajuda a gente a enfrentar melhor esse mundo aí lá fora, nas partes difíceis, né? Nós temos que recarregar, né? Nosso ânimo. O que você sente a respeito do profeta Joseph Smith e que testemunho tem dele? Eu até falei já o meu, né? Um pouquinho do meu. Vocês gostariam de falar aí sobre o testemunho dele? Vocês também já falaram, né? Algumas coisas. Tem algum complemento aí? Pensem. Se não querem falar, mas pensem, tá bom? Sempre tem algo a mais para refletir e para sentir nesse testemunho que a gente tem dele, né? Do profeta. A maioria das vezes a gente fala de Cristo, né? Vamos no sacramento, tomamos o sacramento, falamos de Cristo, louvamos a Cristo, a Deus, oramos a Deus em nome de Cristo. Mas nós temos muito o que agradecer, o que amar e o que seguir os nossos profetas, né? Então, vamos lá. Os comentários negativos sobre o profeta Joseph Smith aumentarão à medida que se aproxima a segunda vinda do Salvador. Isso é o Elder Neil L. Anderson falando, tá? Então, veja bem, ó, quando vai chegando a segunda vinda, o que acontece? Satanás, ó, quer juntar forças aí, né? Então, as meias-verdades e os enganos sutis não diminuirão. Haverá familiares e amigos que precisarão da sua ajuda. É como eu sempre falo, né? A internet, as redes sociais, são boas, né? A gente tem informações, se comunica com as pessoas que a gente ama, vê a fotinha aí de quem está passeando, vê também, às vezes, as pessoas comentam alguma coisa que está triste, a gente vai lá, já faz uma ligação, você está melhor, posso ir te ajudar. Então, os meios de comunicação são muito bons. Porém, tem um lado negativo, né? Uma fala que está falando, ó, os enganos, né? Meias verdades vão se multiplicar. E nada melhor do que um comentário errado aí na internet para se multiplicar. O pessoal adora multiplicar coisas ruins, né? Então, como a Giovana falou, o aluno dela de 15 anos procurou ela, e aí, ó, haverá familiares e amigos que precisarão da sua ajuda. Que bom a oportunidade de poder ajudar, né? Com o nosso conhecimento. Por isso, nós precisamos
participar aí dos institutos, das reuniões da igreja, estudar as escrituras, para poder ajudar a... E saber também, né, quando colocarem alguma coisa alguém ou algum amigo falar, ou se colocarem aí nas redes sociais, a gente saber que não é verdade, né? Bom, então é isso. Nossa próxima aula a gente vai falar, né, sobre a incerteza que os santos sentiram depois da morte de Joseph Smith e também uma lição sobre alguns conflitos que tiveram na época que Brigham Young foi profeta, aconteceram uma coisas ruins, né, sem autorização dele. Então a gente vai estudar um pouquinho mais sobre essa parte também, tá? Alguém quer comentar para finalizar a aula? Alguma coisa que vocês estudaram que eu deixei passar? Ou então algum sentimento que vocês tiveram durante a aula? Professora, Sim? eu quero te perguntar mais sobre as reposições. Como que faz? Ah, tá. É o Patrick, né, que tá falando? Isso. Patrick, você está no grupo do nosso curso? Eu tô do instituto. Ah, tá. Então, eu preciso do seu contato. Eu vou te mandar todas as aulas, então você assiste e me faz algum comentário, ou algum sentimento que você teve, ou algum Tem no comentário, YouTube? alguma, que você aprendeu na lição. Pode ser 5 linhas, é Sim. pequeno, tá? Só para eu saber que você está absorvendo a lição, o Uhum. entendimento da lição. Aí a gente considera como reposição, tá bom? Entendi. Eu vou pegar o seu contato lá no grupo do Instituto, aí eu te passo no individual todas as lições e você aproveita esse finalzinho aí de Ok. mês, né, para estudar um pouquinho e me passar. Essas aulas que você participou, não precisa, tá? Já vou Uhum. considerar a sua presença, mas as que você não participou, você me manda um comentário, suas reflexões. Perfeito. Obrigado. Imagina, disponha. E mais alguém tem dúvidas sobre a aula, sobre alguma coisa? Perguntas? Comentários? Fiquem à vontade. Então, vamos lá. Bom, eu já falei do meu testemunho, mas eu quero finalizar a aula. Peraí, deixa eu tirar só da tela aqui. Aqui. Eu quero finalizar a aula prestando meu testemunho, de que realmente a nossa igreja, a Igreja de Cristo dos Santos dos Últimos Dias, é a igreja restaurada na face da terra, a igreja de Cristo. Que Joseph Smith, ele foi um grande profeta, apesar de ser um pequeno jovem, ele se tornou um grande profeta, fazendo a vontade do Senhor para restaurar o evangelho e colocar esse grande alicerce que nós temos na nossa vida, esse grande exemplo de um profeta corajoso, obediente. E eu peço meu testemunho que nós também podemos ser fortes e valentes no nosso testemunho, como ele foi. E nós podemos também defender o Evangelho com amor, com sabedoria. E essa aula que eu deixo, o meu testemunho, com amor, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Bia, tempo é teu. Tá, então, muito obrigada por vocês terem participado mais uma vez da aula do Instituto. E aproveitando que tá gravando a aula ainda, para as pessoas que não participaram da aula de hoje, para que possam fazer a reposição e estar presentes na próxima aula. E a gente também, que tá aqui na aula também. A última oração pode ser feita pelo Patrick? Sim, pode.
Pai Celestial, agradecemos mais esse dia de vida e que nada mais aconteça. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós, nossas casas, nossas famílias e que não deixe faltar nada em nossos lares. E cada um de nós possa ter absorvido alguma coisa que possa ser aplicada em nossas vidas e que a gente continue firme no Evangelho. E essa oração que faço em nome de Jesus Cristo, amém. 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 Gente, Tchau, até semana que vem. boa semana. Vamos ver o que é que Obrigada. sai de atividade aí, hein?